Alô, 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 meu amigo, minha amiga, boa noite, boa noite. Como é que estamos nesse quintou? E aí, meus Boa queridos? noite, Sor. Boa noite, amiga Luísa, boa noite. Olha ali, já temos a nossa moça ali se Como vocês coçando. estão, Sor? Hã? Como vocês estão? Estamos muito bem. Dona Ive ali, claramente com um problema de pulga. Ive, não, não é pulga, ela tá só coçando, coçando a orelha, né? E Mania, Sor. eu estou aqui tranquilo, tudo mais feliz, como sempre, de estar aqui com os amigos, né? Já, essa minha quinta noite é sempre um momento de puro prazer. Eu gosto da gente poder passar juntos esses momentos e ainda mais uma matéria que nem a de hoje, né? Ainda mais falando de probabilidade, essa matéria linda, essa coisa maravilhosa que a gente vem falando nas últimas aulas, né? E nas últimas aulas não, começamos na Maravilhosa, última mas aula. não tanto quanto a Ive, né, Sor? Não, aí não tem como também, né? Aí não tem como. A Ivy, ela tem todo um, né, um aparato, não tem como competir com ela, né? Não Ela tem tá como. muito engraçada ali atrás de ti, Sor. Ela tá. Vamos parar de. Vamos, tá bom de se coçar já, Ivy? Ok. Ó, parou, viu? Pedi pra ela. Tudo bem contigo? Tudo certo? Não posso nem me coçar agora, cara, que Aham, saco. não posso nem me coçar. Ó, tá olhando pra porta que a Excelentíssima tá na porta ali. Ah, Sor, eu vi no teu Instagram. A Hum. Excelentíssima ficou muito bonita com o cabelo diferente. Pois é, ela não quer Não quis aparecer pra mostrar pra vocês. gente, ficou muito bonito o teu cabelo, Excelentíssima. É, ela tá escutando, mas ela, ó, mais pra cá, mais pra cá. Muito Aí, ó, bonito, muito bonito. tu viu só, ela só fez só um A joinha aqui Ivy, no a Ivy cantinho. também gostou. A Eve gostou, ela tá só cuidando aqui, ó, rabinho aqui, ó. Gente, ah, como sempre, espero que vocês estejam bem, né? Lembrando que também quem quiser falar pelo chat também fica à vontade, né? Porque eu sei que alguns ali, de vez em quando, comentam alguma coisa, querem né, falar e tal, mas alguns, às vezes, acabam não falando nada durante a aula, mas fiquem à vontade de botar no chat ali também, tá? Pode botar assim, ó. Ah, hoje eu comi um pão. Ou hoje, sei lá. Fiquem à vontade para falar o que quiserem, tá? Fiquem bem Eu sempre despreocupados. falo por mim e pelo resto, né, Sora? Pois Então, é, mas eu já te falei, tu nos ajuda muito pra gente poder ter esse clima de conversar, da gente poder trocar uma ideia, né? Então, continue assim. Eu tô olhando pra minha câmera, tem uma luz que parece que tá saindo dali dela, deixa no que é isso? Eu não consigo, parece que eu parece tô, que tá vindo da porta, Sora. parece que eu tô banhado em luz, né? Um negócio meio, deixa eu ver se, é É o verdade, brilho da Ivy. é o brilho que vem, né? Um negócio, que diferente, deixa eu ver se Isso, Sora, é pra mudança. iluminar a Jesus, Ivy. não sei o que eu fiz. Esse aqui fica menor. Eu acho que é um. Eu acho que é né, um negócio. Sei lá, não sei. Depois eu fecho a porta pra ver se sai essa luz. Mas enfim, gente, é do corredor? Pois é, mas estranho. Agora, desliga a luz do corredor aí. Não, continua ainda. Continua. Fecha a porta, então, por gentileza, pra ver se é isso. Ó, viu? É a luz lá do lustre, é. Não, mas beleza, pode deixar aberto. É só porque eu estava querendo saber do que era. Então tá, agora sumiu a luz que tava me iluminando, né? Hoje eu vou conseguir fazer metade das contas agora, a luz não tá mais iluminando eu. Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês o quadro da aula passada, né? Quem não tava na aula passada, primeiro, deveria estar. Não, obrigado. Quem não tava na aula passada, a gente falou sobre probabilidade, né? Esse foi o último exercício que a gente fez, foi os contos de Halloween. Mas a gente falou basicamente sobre isso aqui, né? Que quando eu tenho uma conta de probabilidade, existem dois casos. O caso que eu chamei de caso 1 foi quando eu tenho um sorteio, quando eu tenho uma coisa acontecendo. Então, por exemplo, é o arremesso de um dado, ou eu vou sortear uma carta do baralho, ou eu vou escolher uma pessoa, ou eu vou jogar uma moeda uma vez. Quando isso acontecer, quando for um arremesso, quando for uma escolha, quando for uma coisa, aí nesse caso a gente tem uma conta do primeiro caso, que é só a gente colocar aquilo ali, ó. Probabilidade é igual ao favorável sobre o total. Sempre esse mesmo pensamento, digamos assim. Favorável em cima, total embaixo. Aí tu vai olhar e vai dizer, tá show.
Mas se for só isso, não é muito simples. E aí eu mostrei alguns exercícios que te provam que não é só fazer assim, né? Que foi os exercícios que a gente fez aqui, né? Que alguns exercícios vai ser tipo assim, ó, tu vai ter que pensar na situação para saber quanto que é o favorável, que é esse caso aqui, né? Teve esse da fraude, que eu disse que era bem difícil, que a gente teve toda uma conta para resolver, para conseguir achar quem era o favorável, quem era o total. Então, assim, em teoria, tá? Em teoria, é isso aqui, ó. A probabilidade é tudo que for favorável dividido pelo total de possibilidades. Porém, nem sempre esse favorável e nem sempre esse total vai ser dado para ti. Às vezes, tu vai ter que trabalhar por ele. Hoje, nós vamos ver o segundo caso, o caso 2, que eu vou colocar aqui embaixo para a gente fazer, certo? Deixa eu pegar na caneta aqui e vou colocar aqui o caso 2, que é quando eu tenho, vou botar assim, ó, quando temos mais do que um sorteio. Certo? Ou seja, o segundo caso é quando eu vou jogar 2 dados, quando eu vou escolher numa sala 3 pessoas, quando eu vou sortear 5 números, quando eu tenho uma urna com bolinhas, eu vou tirar 6 bolinhas lá de dentro. É sempre mais do que um. Então, aqui o que eu preciso de ti é que tu perceba que a gente está dividindo a probabilidade em 2 grandes conjuntos, em 2 grandes casos. Quando eu tenho um sorteio só, favorável sobre o total, só tentar achar o favorável ali, pesquisar e procurar e tudo mais. E o caso 2, que é quando eu tenho mais do que um sorteio. Eu vou sortear 2 pessoas, eu vou sortear 3 bolinhas, eu vou jogar um dado 4 vezes, eu vou jogar 5 moedas para cima. Enfim, eu vou ter uma situação que eu tenho mais do que um sorteio. E quando for mais do que um sorteio, gente, o primeiro passo, a primeira coisa que tu vai fazer na conta é decidir qual dos 3 tipos. Tem 3 jeitos de fazer, certo? E cada um dos jeitos ele é específico. Tu vai ler o texto e vai dizer, esse se faz assim, esse se faz assim, né? Então, são 3. O primeiro estilo de exercício são os exercícios de E. Eu sei que é um nome estranho tu falar que o exercício é do tipo E, mas é assim, tá? E aqui vem a parte importante. Ó, exercícios de E. Olha como é que funciona. O que eu quero acontece sempre. Como assim? Como eu disse para vocês, gente, um exercício do segundo caso vai ter dois sorteios. Eu vou jogar um dado 3 vezes. E num exercício de probabilidade, eu sempre vou te perguntar a chance de alguma coisa acontecer. Um exercício de E é aquele em que aquilo que eu quero que aconteça em todos os sorteios. Então, por exemplo, eu tenho uma sala com 20 pessoas. Se eu for sortear 3 pessoas, qual é a chance dos 3 serem homens? Ou qual é a chance das 3 pessoas sorteadas serem mulheres? Observa que são 3 sorteios e os 3 têm que ser homens. São 3 sorteios e as 3 têm que ser mulher. Não pode, eu vou sortear 5 pessoas, mas eu quero saber a chance de 3 serem. Não, aí não é exercício de E. Exercício de E é, se tem 5 sorteios, são 5 coisas iguais que tem que acontecer. São 5 coisas que eu quero que tem que acontecer. Então, por exemplo, assim, eu vou sortear, eu vou jogar uma moeda 4 vezes para cima. Qual é a chance de nas 4 vezes cair cara? Observa que não é 2 vezes cara e 2 vezes coroa, ou 3 vezes cara e 1 coroa. É as 4 vezes a mesma coisa. Isso é um exercício de E. O que eu quero acontece sempre. Aí tu vai dizer, tá, Sori, como é que faz? Aguarda. Primeiro vamos ver, aprender a diferenciar os 3 tipos, tá? O segundo tipo é o que a gente chama de exercício de OU. Então, olha a diferença. Um é E e o outro é OU. Que o que eu quero acontece pelo menos uma vez. Esse é o termo que a gente vai usar. Então, observa, gente, que agora é diferente. Agora não é um exercício em que tu vai ter aquilo que tu quer todas as vezes.
Aquilo que tu quer tem que acontecer, mas não precisa ser todas. Só tem que acontecer pelo menos uma vez. Então vai ser assim, ó. Eu tenho uma sala cheia de gente, eu vou sortear 3 pessoas. Qual é a chance de pelo menos uma ser homem? Ou qual é a chance da gente sortear ao menos uma mulher? Ou se eu for jogar uma moeda 5 vezes para cima, qual é a chance da face coroa aparecer alguma vez? Observa que é diferente de aparecer todas as vezes. Eu quero que apareça pelo menos uma. Pode ser que apareça 2? Pode. Pode ser que apareça 5? Pode. Mas tem que ser pelo menos uma. Então, antes da gente aprender a fazer cada uma, gente, é muito importante. Toda vez que eu começo fazendo exercício, eu leio ele, eu vejo se ele é do primeiro caso, do segundo caso, né? E quando é do segundo caso, a primeira coisa que eu faço é, ele é de E, ele é de ou ele é do último tipo, né? É sempre assim o primeiro passo. E o último, gente, o nome é engraçado, tá? Porque tem E, tem ou, e o último tipo a gente chama de lei binomial. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Lei binomial. Depois, mais pra frente, eu vou explicar o porquê que vem esse nome, tá? Lei binomial. Mas aqui acontece o seguinte, ó. O que eu quero acontece a minha letra não tá muito bonita hoje, mas enfim, né? Um número específico de vezes. Ou seja, agora entra o caso em que eu não quero que aconteça tudo igual. Eu quero que aconteça um número específico de vezes. Então vai ser um exercício assim, ó. Sorteando 3 pessoas numa sala, qual é a chance de 2 serem homens? Não é 3, porque se fosse 3 era um exercício de E, né? A chance de 2 serem homens. Jogando uma moeda para cima 5 vezes, qual é a chance de cara aparecer 3 vezes? Ou qual é a chance de coroa aparecer só uma vez? Ou qual é a chance de coroa aparecer 4 vezes? Nesse caso, a gente vai dizer, ok, é um exercício de lei binomial. Não é de E e não é de O. Então, de novo, a primeira coisa que eu preciso de vocês é, existem 3 tipos de conta e cada uma se faz de um jeito. Exercício de E, aquilo que eu quero acontece sempre. Exercício de ou, aquilo que eu quero acontece pelo menos uma vez. Ele não pode não acontecer. E lei binomial, aquilo que eu quero acontece específico. 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. O exercício vai te dizer quantas vezes tem que acontecer. Certo? Então agora, nós vamos começar um por um. E a gente vai começar pelo que é mais fácil e o que mais aparece. Então é show, né? Que é o exercício de E, certo? Nossa, que risco reto que eu coloquei ali, né? Então, vamos começar com os exercícios de E. E por que é importante aqui, gente? Vamos supor que eu tenho 2 eventos, tá? 2 coisas, 2 arremessos, 2 sorteios. Eu vou chamar um de A e outro de B. Vamos botar assim, ó. Evento. Vamos chamar de evento, que fica mais bonito. Evento A e evento B. E eu vou escrever assim, ó. Que a probabilidade de A e B, vou botar esse E pequenininho para ficar mais assim, né? É igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Essa é a regrinha, tá? A probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E por ser uma continha de vezes, gente, esse com certeza é o mais fácil, tá? Esse é o mais barbada, esse é aquele que tu vai fazer e vai dizer, ah, não, tá. Esse aí é de boa, esse aí é só fazer. Claro que, obviamente, não é só fazer. Vai ter exercícios difíceis, vai ter contas mais complicadas, mas em geral, o pensamento é probabilidade de A e B, probabilidade de A vezes a de B. Então vamos lá, vamos começar com um exemplo prático, tá? Deixa eu pegar aqui o meu texto, vou colocar aqui, e vamos supor o seguinte, ó. Uma moeda será jogada 3 vezes. Qual a chance de aparecer cara em todos os arremessos? Ok, vamos lá. Então, primeiro exemplo. Como é que eu sei que é um exercício do segundo caso? Porque eu vou jogar uma moeda 3 vezes. Se a moeda fosse jogada uma vez só, era um exercício do primeiro caso, né? Mas é mais do que um sorteio, então é o segundo. Beleza. Como é que eu sei
que é um exercício de E. Gente, porque a moeda vai ser jogada 3 vezes e nas 3 vezes tem que aparecer cara. Nas 3 vezes. Então, como é que eu faço? Eu faço separado. Eu faço como se cada evento fosse uma conta separada. Então, eu vou jogar a moeda a primeira vez. Qual é a chance de dar cara? Bom, tem uma cara na moeda e a moeda no total tem 2 faces, certo? Então, 1/2. E vou fazer vezes o próximo arremesso. E o próximo arremesso é, de novo, 1/2, certo? Tem uma cara e tem 2 faces. E depois a gente tem, de novo, o último arremesso, que é 1/2. E é só fazer de vezes. 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E essa vai ser a chance, então, de eu pegar uma moeda, jogar ela 3 vezes para cima e nas 3 vezes aparecer cara na nossa conta. Então, assim, espero que tu tenha olhado e pensado assim, não é tão difícil, né? Faz separadinho e faz de vezes, né? Então, eu vou avançando nos exemplos, tá? Se tiver algum que não ficar claro, por favor, me interrompe, dá um grito aí, bota no chat, enfim, tá? Então, o próximo que eu vou colocar vai ser assim, ó. Ao arremessar 2 dados, qual a chance... vou botar probabilidade, faz tempo que eu não uso a palavra. Qual a probabilidade de um número maior do que 4 aparecer nos 2 dados? Certo? Então, ó, eu vou arremessar 2 dados. Ele não vai. Bom, enfim. Vou arremessar 2 dados, certo? Estranho que ficou por ali, mas enfim. Agora vai. Show. Enfim. Eu vou arremessar 2 dados. Joguei eles. Eu quero que o número 4 apareça nos 2. Então, observa, são 2 sorteios, são 2 coisas, 2 dados. E eu tenho que aparecer um número maior do que 4 em ambos. Então, vamos lá. Vou começar. Primeira coisa, é um caso 2, porque tem 2 dados, são 2 sorteios. E é um exercício de E, porque tem que aparecer um número maior do que 4 nos 2 dados, certo? Então, vamos lá. Primeiro dado. Gente, um dado, ele tem 6 faces. Então, vou colocar 6 embaixo. E um número maior do que 4 aparece em 2, certo? Aparece o número 5 e o número 6. Então, seria 2 em 6, certo? Vezes... Agora, eu vou pensar no segundo dado. E o segundo dado é a mesma coisa. 2 sobre 6. Aqui, gente, eu sempre, quando eu tenho esse tipo de conta, a gente vai treinar isso hoje, eu sempre simplifico. Então, até vou pegar de vermelho aqui, ó. Isso não é vermelho, mas enfim. Eu vou simplificar, ó. Na tabuada do 2, esse vai virar 1 e esse vai virar 3. E na tabuada do 2, esse vai virar 1 e esse vai virar 3. Para quem não lembra como faz simplificação, tu pensa numa tabuada que tenha o número de cima e o número de baixo. Então, aqui, por exemplo, nesse segundo corte que eu fiz, eu pensei, ó, uma tabuada que tenha o 2 e o 6, é a tabuada do 2. 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 3 dá 6. Eu boto o número que faz a conta funcionar. E agora é só resolver. 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 3 dá 9. E a minha chance de eu jogar 2 dados e nesse arremesso dos 2 dados, a gente... Estranho que ficou assim, né? E esses 2 dados aparecerem um número maior do que 4 é um 9. Até aqui eu espero que tu tenha olhado e pensado, tá, ok, fiz ali, fiz o outro. O que eu vou colocar agora, o próximo exemplo, gente, é uma situação que não é assim difícil, tá? Mas tu vai ter que começar a pensar um pouquinho mais, vai ter que começar a analisar a situação para funcionar, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês um exercício que fale assim, ó. Ficou... Eu vou botar mais para cá, acho que aquilo ali tá estragando a minha... Que coisa! Acho que eu vou ter que apagar isso aqui.
ver se ele... Aí, agora deu. Era só um... Agora deu certo. Vamos lá, então. Imagine isso aqui, ó. Em uma sala, temos 12 homens e 18 mulheres. Sorteando ao acaso 3 pessoas. Qual a chance de serem 3 mulheres? Certo? Esse exercício ele é parecido, tá? E não é muito diferente, não. Mas ele tem um detalhe para a gente pensar, que é o seguinte, ó. Tem 12 homens, 18 mulheres. Eu vou sortear 3 pessoas, então eu já sei que é um segundo caso. E nas 3 tem que ser mulheres, então eu sei que é um exercício de N. Então vamos lá. A primeira pessoa que eu vou sortear tem que ser uma mulher. Então eu vou colocar que tem 18 mulheres, então vai 18 em cima. E embaixo não vai 12. Cuidado, né? Embaixo vai o total de pessoas, que são 30. Então 18 sobre 30. Lindo. Vezes. E é aqui que está a minha dificuldade. É aqui que mora o perigo, como diz a música, né? Não é 18 sobre 30? Porque, gente, no momento em que eu escolhi a primeira mulher, eu vou escolher a próxima. Aquela que eu escolhi primeiro não pode ser escolhida de novo. Mesmo que o exercício não fale, aqui a gente tem que inferir que as 3 mulheres são mulheres diferentes, né? Qual é a chance de serem 3 mulheres, 3 pessoas diferentes? Então, aqui, na hora que eu for escolher a segunda pessoa, a gente vai ter 17 mulheres para escolher, porque uma delas já está escolhida. Assim como não tem mais 30 pessoas na sala, porque uma delas já foi escolhida. A gente tem 29 pessoas. Então, observa que nesse caso aqui, eu preciso perceber que um evento influencia no outro. A gente diz que esses eventos são dependentes. A segunda escolha depende da primeira. A gente não tem a mesma quantidade de pessoas na segunda escolha. Assim como na terceira escolha, vai ser 16 sobre 28. E a gente vai ter, então, essa conta para resolver. 18 sobre 30, 17 sobre 29 e 16 sobre 28. Essa vai ser o meu jeito de fazer. Aí tu vai olhar, e se tu quiser fazer essa conta, tu pode. 18 vezes 17 dá tanto. Só que tu vai tomar uma ruim. Tu vai tomar uma ruim, porque não vai estar na resposta e tu vai morrer fazendo conta. Então, o que tu tem que fazer aqui? Tu tem que olhar e analisar os números que tu tem aqui. Tem alguns números ruins. Por exemplo, o 17 ali, ele não simplifica com ninguém, né? Então, o que tu tem que pensar? Tu tem que pensar se tem número em cima e embaixo que tem na mesma tabuada. Então, por exemplo, eu vou começar pensando no 18. Tem algum número aqui embaixo que tenha na mesma tabuada que o 18? E tem, o 30. Tanto o 18 quanto o 30 tem na tabuada do 6. Eu sei que talvez tu vai dizer assim, mas, senhor, o 18 e o 30 tem na tabuada do 2, né? Mas a gente sempre tenta pegar a maior tabuada. Então, na tabuada do 6, para chegar em 18, é 6 vezes 3. E na tabuada do 30, para chegar em... na tabuada do 6, para chegar em 30, é 6 vezes 5. Tá vendo? Simplifiquei. Agora eu continuo. O 17 com o 29 ali, tanto o 17 quanto o 29 são primos, então não vai dar pra fazer nada. Mas o 16 e o 28 tem na tabuada do 4. Então, na tabuada do 4 vai ser 4 vezes 4 para dar 16 e 4 vezes 7 para dar 28. Infelizmente, todos os números de baixo são primos, então ficou uma conta um pouquinho ruim para a gente fazer, tá? Mas eu vou multiplicar. 3 vezes 17 vezes 4 e, como sempre, gente, eu vou fazer de cabeça aqui, tá? Você sabe que eu sou bom de conta. Então, eu vou fazer de cabeça aqui, ó. 3 vezes 17 vezes 4 dá 204. 204 sobre, e de cabeça de novo, 5 vezes 29 vezes 7, que dá 1015. Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam aqui, gente, é, olha como essa resposta deu uns números estranhos. 204 em cima e 1015 embaixo. Num exercício simples. A probabilidade tem muito isso. Talvez tu esteja se perguntando, pensando assim, ó, bah, o senhor Léo com esses exemplos dele, com essas respostas bizarras, né? Mas nesse caso aqui, gente, é comum a gente ter respostas assim, tá? 204 em cima sobre 1015 embaixo. Números bastante diferentes, digamos assim. Ok?
Se alguma coisa não ficou clara, por favor, pergunte, não fique na dúvida. Coisa boa, Sor. Eles não podiam ter um número pior para botar ali? Não, é que ali, né, aqui deu uma falhazinha, digamos assim, na situação, que ficou um número complicadinho, tá, mas nem sempre vai ser difícil. Aliás, é bom que tu veja um exemplo assim com os números bem estranhos, porque daí Para vai saber chegar fazer, né, Sor? mas assim, Luísa, vai chegar na prova e tu vai achar uma resposta assim e vai dizer, ai, não pode, sempre dá umas respostas tipo um oitavo, um nono, e aí tu consegue ver que dá pra dar uma resposta estranha assim, né? Isso aí é eu inventando desculpa pra dar resposta feia, tá? Ó, vou botar o meu penúltimo exemplo então, ó. Penúltimo, quase último, ó. Em uma urna, temos 5 bolas Sor, azuis. Oi. depois que tu terminar esse exemplo, tu só bota um pouquinho pro lado para eu tirar print de tudo. Sim, aham. Tá, obrigada. 9 bolas brancas e 6 bolas vermelhas. Sorteando 4 bolas ao acaso, sem reposição, qual a chance de serem todas vermelhas? Todas coloradas aqui, certo? Então tá, ó. Coisa horrível, Sor. Então, em uma urna, temos 5 bolas azuis, 9 bolas brancas e 6 bolas vermelhas. Até aí lindo. Sorteando 4 bolas ao acaso, sem reposição, eu já vou falar sobre isso. Qual a chance de serem todas vermelhas? É um exercício de E. São 4 sorteios e em todos tem que acontecer a mesma coisa. Mas o que é aquele sem reposição? Gente, assim, o primeiro exercício, a da moeda, é bem óbvio que cada vez que tu arremessa uma moeda, os eventos são independentes, né? Não é que a primeira vez deu cara, então na segunda vez a chance de dar cara é menor. Não. Cada evento é independente do outro. Quando tu joga um dado, gente, a chance de tu acertar um número é sempre igual, é sempre um sexto. Já no da sala, o evento que tem ali depende um do outro. Porque no primeiro sorteio tu tem tantas pessoas, na segunda tu tem um pouco menos, na terceira tem um pouco menos. Esse da urna é o encontro dos dois mundos. Por quê? Porque no momento que fala assim, ó, sorteando 4 bolas ao acaso sem reposição, o que acontece é o seguinte, ó. Então as bolinhas na urna, eu misturo e tiro uma bola lá de dentro. Eu olhei, é uma bola azul, por exemplo, e eu boto ela fora da urna. Então, quando eu for fazer o sorteio de novo, tem menos bolas lá dentro e uma bola azul a menos, certo? Agora, se o exercício fala com reposição, eu pego a bola na mão, é uma bola azul, e boto ela de novo lá dentro. Ou seja, sempre vai ter a mesma quantidade de bolas lá dentro. Então, quando o exercício fala com reposição ou sem reposição, é só isso. Sem reposição significa que eu tirei a bola fora. Com reposição significa que eu coloco ela de novo. Ou uma coisa de baralho, por exemplo. Eu vou tirar 3 cartas do baralho, mas sem repor elas. Eu tiro uma e depois eu tiro outra, sem repor elas. Ou eu poderia colocar ela de novo. Tirei uma carta, coloco ela de novo. Tirei uma carta, coloco ela de novo. Né? Isso é reposição. Então, nesse caso aqui é sem reposição. Né? Então, vamos começar. Qual é a chance da primeira bolinha sorteada ser vermelha? Vamos lá. Tem 6 bolinhas vermelhas na caixa, então eu vou colocar 6 em cima. E no total, como tem 5 azuis, 9 brancas e 6 vermelhas, tem um total de 20 bolinhas. 6 sobre 20. Vezes. Vamos para a segunda bolinha. A segunda bolinha tem que ser vermelha de novo. Então, 5, porque tem uma menos, lembra que é sem reposição, sobre 19. A próxima, 4 sobre 18. E a última, 3 sobre 17. Essa vai ser, então, a quantidade de bolinhas, né? A multiplicação que eu vou fazer. Então tá, vamos simplificar, gente. Tabuadas que são parecidas ali. A do 6 com a do 18. Gente, na tabuada do 6 tem o 18. Então, ó, vou cortar o 6, vai ficar 6 vezes 1, que dá 6. E o 18 é 6 vezes 3, que dá 18. Aí tu olha e diz, opa, mas senhor, tem um 3 ali em cima e um 3 ali embaixo. Corta fora. Números iguais, corta. Então, cortei o 3 com o 3. Então, agora eu vou fazer o 5 com o 20, porque na tabuada do 5 tem o 20. Então, ó, vai ser 5 vezes 1, certo?
E na tabuada do 5, para chegar em 20, é 5 vezes 4. Aí tu vai olhar, olha só, tem um 4 lá e um 4 ali, pode cortar? Pode. O número de cima sempre pode cortar com o de baixo. Então, em cima não tem mais nada, ó, 1 vezes 1 que dá 1. E embaixo é 19 vezes 17, que dá, não vou mentir para vocês, eu não sei quanto é que dá, vou fazer, tá? 19 vezes 17 dá 323. Então, a chance de eu sortear 4 bolinhas vermelhas em sequência é uma só em 323 possibilidades. Deixa eu diminuir para a amiga Luísa tirar o print dela. E enquanto ela vai tirando o print, eu vou enchendo o chimarrão. Pergunto aos amigos. Tudo tranquilo até agora? Ficou alguma coisa que não ficou clara? Alguma coisa que não deu para entender? Eu explico de novo, gente. Por enquanto, para mim, tudo tranquilo, só. Tranquilo? Show. Se fosse com a reposição, ficaria em cima sempre 6? Isso, e embaixo sempre 20, Vanessa. Exatamente. 6 sobre 20, 6 sobre 20, 6 sobre 20, 4 vezes. Perfeito. É isso aí. E no Então da tá. sala, eu não entendi muito bem como eu sei que tem reposição ou não tem. Sim. O que acontece é o seguinte, Juan. Quando for um exercício que nem esse da sala, ele não vai te falar se tem reposição ou não, né? Mas aqui tu vai ter que pensar o seguinte, ó. Se tu vai sortear 3 pessoas, tu não vai poder sortear a mesma pessoa 3 vezes. Então, se no exercício fala sorteando ao acaso 3 pessoas, tu já tem que pensar que são 3 pessoas diferentes. Então, o que vai acontecer? Tu tá na tua sala, certo? E aí que é importante que tu imagine a situação. Tu tá sorteando, tem uma sala com várias pessoas e tu vai sortear ela, certo? Tu sorteou a primeira pessoa, a pessoa veio lá na frente, por exemplo. Na hora que tu for sortear a segunda pessoa, tu não vai poder sortear a que já tá do teu lado. Então é por isso que tu tem que diminuir. Então é por isso que é sem reposição, digamos assim, né? É claro que a gente não tá falando em reposição de pessoas aqui, porque seria meio estranho, né? Mas basicamente é isso. Vai ter exercício que nem esse da urna, que ele vai ser obrigado a te falar se vai ter reposição ou não. Mas tem outros, como esse da sala, que é tu que vai lendo no texto e pensar assim, ó, tá, essa pessoa, essa situação, eu preciso de 3 pessoas diferentes. Então, a pessoa que tá aqui, eu não posso usar ela de novo, e é por isso que eu tenho que diminuir. Eu sei que é um contexto meio estranho, né? Mas quando for um exercício desse sentido, sempre vai ser o mesmo jeito de pensar. Sempre vai ser assim, ó. Eu fiz o primeiro sorteio, mas no segundo eu tenho uma opção a menos na hora de fazer. Eu vou botar mais um exemplo, inclusive, agora, para ver se faz sentido para ti essa situação. E esse exemplo que eu quero mostrar para vocês, gente, deixa eu só tomar meu chiminho aqui. Esse exemplo que eu quero mostrar para vocês é um exemplo que eu gosto bastante, porque é um exemplo da vida real, né? Eu suponho, uma vez eu li, eu não sei se foi um texto, se foi um tweet, se foi alguma, digamos assim, enfim, matéria talvez, que falava assim, ó, que os seres humanos são todos diferentes, tem gente que é de um jeito, tem gente que é do outro, e assim vai. Mas tem uma coisa que une todos os seres humanos do Brasil, todas as pessoas que moram no Brasil, que é todo mundo já pensou o que faria se ganhasse na Mega Sena. Todo mundo já pensou assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia comprar não sei o quê, eu ia morar não sei onde, eu ia fazer tal coisa, né? Então, a Mega Sena é algo que ela tá, digamos assim, meio já enraizada no cultural brasileiro, né? Da pessoa dizer assim, a Mega da Virada esse ano é eu que ganho. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma conta que é bem legal de se fazer. Qual é a chance de eu ganhar na Mega Sena? Basicamente é isso, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Qual a chance que uma pessoa tem de ganhar na Mega Sena se ela jogar 6 números? Essa é a pergunta, certo? Qual é a chance de uma pessoa jogar na Mega Sena se ela jogar 6 números? Por que eu digo se ela jogar 6 números? Porque na Mega Sena tu pode jogar mais do que 6, tu pode marcar mais, né? Tu só tem que pagar mais. Já vou falar sobre isso depois. Então vamos lá, como é que faz essa conta? Gente, esse é um exercício de E. Sabe por que é um exercício de E? Porque
Quando eu jogo 6 números, eu não sei se tu tá ligado como é que a Mega Sena funciona, mas caso tu não esteja, é assim. Então, são 60 números que vão ser sorteados e... aliás, mentira. São 60 números que tem numa urna e vão ser sorteados 6. E tu ganha se tu acertar os 6. Tu não pode acertar só 5, tem que acertar todos. Então, o que acontece? Pensa comigo. Se eu marquei 6, certo? E tu vai sortear 6, isso significa que o que eu quero, aqueles números têm que acontecer sempre, certo? Então, todas as nossas bolinhas que são tiradas lá, tem que ser as que eu quero. Então, vamos começar. Vamos começar com a primeira bolinha, tá? Tu tá lá assistindo a Mega Sena da virada na TV, com a tua cartela. Qual é a chance de tu acertar o primeiro número? De ele olhar lá e falar 23, e tu, eu tenho 23 marcado aqui. Vamos lá. Tu tem marcado na tua cartela 6 números. Mas na urna, na urna que ele sorteia, tem 60. Então, a chance de tu acertar o primeiro número é 6 sobre 60. O que não é um número muito... Não é uma chance pequena, mas também não é grande. É 10% de chance, né? Então, tu tem uma chance legal de acertar o primeiro número, tá? Porém, tu tem que acertar o segundo também. E é que entra aquilo que eu tava falando com o amigo Juan antes ali, né? Não fala aqui que é 100 ou com reposição, mas na Mega Sena, tu tira um número, tu não vai sortear ele de novo. Cada número, ele é separado. Então, agora, o próximo número que tem ali, eu só tenho 5 números para marcar na minha cartela. E também, dentro da urna, não tem mais 60, tem agora 59. Essa é a chance de acertar 2. Porém, eu tenho que acertar o terceiro. E agora na minha cartela só tem 4 números. Então é 4, mas lá na urna ainda tem 58. E aqui eu acho que vocês começaram a perceber o problema, né? 4 sobre 58 já é uma coisa pequena. Depois é 3 sobre 57. Depois é 2 sobre 56. E na hora que tu tá por um número só, gente, eu só consigo imaginar, eu nem consigo imaginar. Imagina, tu tá na frente da TV e tu acertou os 5 primeiros números. Imagina isso. Nossa Senhora. Qual é a chance de tu acertar o último? Bom, na tua cartela só tem um número que tu faz tu ganhar. E dentro da urna ainda tem 55 bolinhas para ser sorteado. Então a tua chance é 1 sobre 55. Para que tu ganhe na Mega Sena, tudo isso tem que acontecer. Tu tem que ganhar esse 6 sobre 50, esse 5 sobre 59 e assim vai. Logo, qual é a tua chance? Bom, eu vou simplificar aqui. Olha que simplificação legal. 6 vezes 5 é 30. E 30 vezes 2 é 60. Então, olha o que eu vou fazer. Cortou, 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 cortou. Porque, né? 60 na parte de cima, 60 na parte de baixo. O 4 dá para simplificar com o 56. Na tabuada do 4, esse vira 1 e o 56 vira 14. E o 3 dá para simplificar com o 57. Na tabuada do 3, esse vira 1 e esse vira 19. Então, a minha probabilidade, a chance de alguém ganhar na Mega Sena é 1 vezes 1 vezes 1, 1, sobre 59, vezes 58, vezes 19, vezes 14, vezes 55. Eu já fiz essa conta várias vezes, então eu sei esse número de cor, tá? É 50.063.860. Essa é a chance de tu, apostando 6 números, ganhar na Mega Sena. 1 em 50.063.860. Então, assim, eu não estou mostrando isso aqui para que vocês nunca mais joguem ou algo assim, tá? Vocês podem continuar jogando na Mega Sena, não tem problema nenhum. Eu estou mostrando para que vocês vejam que a chance é ridiculamente pequena. É absurdamente pequena. 1 em 50 milhões, gente, é tipo 0,0000002%. Sabe, é minúscula a chance. Porém, tu vai dizer assim, ó, né? Vamos supor, sei lá, o Arthur vai falar assim, ô senhor, tudo bem. Mas na Mega Sena da virada, sempre tem alguém que ganha. É super comum, eles apostam e aí fazem e tal. Então, né, vai que eu ganho. A chance de tu ganhar é maior do que a minha. Porque eu não jogo, então a minha chance é 0, certo? Só que uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de perceber, de entender, é que é diferente a chance de alguém ganhar e a chance de tu ganhar.
A chance de alguém ganhar é super grande, porque tem muita gente jogando na Mega Sena. É por isso que normalmente alguém ganha. Ah, ganhou. Esses tempos atrás, ganhou alguém aqui do Rio Grande do Sul, de Caçapava, se eu não me engano. Ganhou na Mega Sena. Acontece. O difícil não é acontecer com alguém, o difícil é acontecer contigo. Eu falo isso muito para Excelentíssima. Eu não sei se ela tá nos escutando, mas se ela tá, ela vai vir me xingar. Mas ela, de vez em quando, ela fala muito. Tem uma loteria aqui no Rio Grande do Sul, que é o Trilegal, né? Não é uma loteria, mas é um título de capitalização, é uma doação e tudo mais. Mas nas propagandas da TV, eles sempre mostram assim, ó, saiu 2 prêmios para Capão da Canoa, 1 prêmio para Torres, 7 prêmios para Porto Alegre e não sei o quê. E aí a gente olha, né? Ela olha e diz assim, viu, ó, saiu um para Capão, podia ser eu se eu tivesse comprado. E faz sentido, né? A pessoa que compra tem mais chances, muito mais do que quem não compra. A questão é que esses prêmios, gente, não é difícil de alguém ganhar, o difícil é tu ganhar. Então, só tragam esse pensamento. E se tu tá querendo um pensamento tipo assim, tá, mas o senhor, 1,50 milhões, é muito difícil mesmo? É tão complicado assim? Deixa eu fazer uma comparação para ti. Existem algumas probabilidades que a gente não consegue calcular matematicamente assim. A gente precisa de dados estatísticos e tal. Uma vez eu li num site que a chance de alguém se cortar fazendo a barba é 1 em 6 mil. Essa é a chance de alguém, né, se cortar fazendo a barba. Eu fiquei, meu Deus, como é que a pessoa calcula isso? Né? Ela calcula a gilete, enfim. Mas tem um site que eu li há um tempo atrás, que é uma estimativa real, tá? Que ele falava assim, ó, que no Brasil, a chance de uma pessoa ser atingida por um raio... O Brasil é o país que mais cai raio no mundo, né? Ele tem aqui uma situação que é o que mais cai raio no mundo. Então, no Brasil, a chance de alguém ser atingido por um raio é 1 em 2 milhões. E eu quero que tu processe essa informação agora, tá? A chance de uma pessoa no Brasil ser atingida por um raio é 1 em 2 milhões. E a chance de ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões. Certo? Então, se tu ligou os pontos, tu percebeu que é mais fácil tu ser atingido por um raio do que ganhar na Mega Sena. Então, de novo, não é que eu não queira que vocês joguem, tá? Não é isso. Mas vão conscientes de que a chance é mínima, é muito difícil. Tá? É mais difícil do que ser atingido por um raio. Certo? E só para finalizar esse assunto aí, para a gente ir para os exercícios de hoje, gente, caso tu ainda queira jogar na Mega Sena, fica à vontade, como eu disse, pode, mas eu sempre proponho um desafio para a pessoa. Se tu, né, eu quero jogar e tá, faz um desafio, que é, na hora que tu for comprar a cartelinha da Mega Sena, pega uma moeda do bolso, fala se tu quer cara ou se é coroa, e joga ela 3 vezes para cima. Jogou, olhou. Jogou, olhou, jogou, olhou. Se der 3 vezes o que tu pediu, cara ou coroa, tu acabou de ganhar um negócio que é 1 em 8, que foi aquele primeiro exercício que a gente fez ali, ó, jogar uma moeda 3 vezes. Aí tu joga na Mega Sena. Sabe por quê? Porque se tu não conseguir um negócio que é 1 em 8, qual é a chance de tu conseguir um negócio que é 1 em 50 milhões, né? Então testa a tua sorte, vê se tu tá com sorte naquele dia. Aí tu olha, pô, eu consegui um negócio que é 1 em 8, talvez eu tenha chance de ganhar esse 1 em 50 milhões. Daí, ó, só porque eu postei na Mega hoje. Vanessa, eu vou torcer muito para que tu calhe a minha boca, né? Vim, assim, ó, que tu ganhe e esfregue o dinheiro na minha cara. De preferência, esfregue o dinheiro na minha cara e me dê o dinheiro que tu esfregar, claro, né? Achei 10 reais na rua, eu vou pensar, mas daí, pô, aí é um golpe de sorte, né? Tu achou o dinheiro e pensou assim, pô, não é meu, eu vou ver se essa sorte que eu tive hoje, eu vou continuar. Achar se a gente fosse fazer assim, qual é a chance de achar 10 reais na rua? É pequena também, né? Então vai que tu também consiga, né? Seria muito legal se tu ganhasse. E dividisse um pouco comigo também, de preferência, seria muito legal. Mas já vai consciente de que a chance é realmente muito, extremamente pequena. Certo? Vamos em frente então, gente. Vamos para os exercícios de ainda mais a Protásio Alves. Não vou mentir para ti, eu não sei qual é a rua Protásio Alves. Não, eu não sei qual é a rua Protásio Alves. Eu sei algumas coisas de Porto Alegre, tá? Eu sei
ali perto, na Assis Brasil, perto do cursinho ali, eu conheço lá perto da rodoviária, eu sei onde é que é a Borges, mas Protásio Alves, eu confesso que eu não sei qual que é a rua. É tipo Assis Brasil, então tá, show. Vamos então para os exercícios de ou, tá, gente? Que são um pouquinho mais difíceis, tá? Um pouquinho mais complicados. Então vamos lá. Exercícios de ou. Nos exercícios de ou, gente, o que a gente vai ter é uma conta assim, ó. Eu sei que o que eu vou colocar vai ser estranho, mas vai comigo que vai dar certo, tá? Tu vai colocar que a chance é 100% menos a probabilidade de não acontecer. Como assim? Né? É meio estranho o que eu escrevi ali, né? Pensa comigo. Vamos supor que eu digo que a chance do Grêmio ser campeão de alguma coisa ano que vem é 90%. O que tu vai dizer para mim? Que eu sou um iludido, obviamente, né? Que eu sou um lunático. Mas uma das coisas que tu poderia dizer para mim é, senhor, se a chance do Grêmio ser campeão é 90%, a chance de não ser é 10%. Ou eu digo assim, ó, que a chance de que vocês que estão aqui até o final do ano saiam daqui tendo a matemática como a matéria que mais gostam é 70%. O que tu diria? Que, novamente, eu sou um lunático, né? Mas uma das coisas que tu poderia dizer é, se a chance é 70, a chance de não acontecer é 30. Então, para fazer um exercício de ou, gente, é mais fácil calcular a chance de não acontecer do que de acontecer. Então, a gente vai fazer o contrário do que a gente quer. Esse é o pensamento, tá? Então, vamos para um exemplo. É mais fácil fazer direto com um exemplo para a gente entender a situação. Então, ó, vê aqui comigo. Imagina o seguinte, ó. Dois dados são arremessados. Qual a chance do número 3 aparecer em algum dos dados? Ok? Esse é o exercício, então. Dois dados são arremessados. Quando eu digo arremessado, não é arremessado longe, tá? Só joguei ele na mesa, né? Então, dois dados são arremessados. Qual a chance... Vou ver que tá meio pequeno aqui, né? Qual a chance do número 3 aparecer em algum dos dados? Observa que aqui não é qual é a chance de aparecer nos dois dados. É de aparecer em algum dos dados. Então, nesse caso aqui, gente, a diferença vai ser que não é um exercício de e. Ainda assim é do segundo tipo, né? Tem dois arremessos, tem dois dados, mas é um exercício de ou. E o nome vem ou, gente, porque o número 3 pode aparecer no primeiro dado ou no segundo, né? O exercício anterior era de e, porque tinha que aparecer no primeiro e no segundo. Agora não, é no primeiro ou no segundo. Tá? Então, o primeiro passo é identificar com o exercício de ou, tá? Identifiquei, coloquei ele ali, agora vem a parte que é eu vou calcular o contrário do que eles me pediram. Eles me pediram qual é a chance do 3 aparecer. Eu vou calcular a chance do 3 não aparecer. Qual é a chance do 3 não aparecer nos dados? Então, olha como é que vai ser. Vou fazer o primeiro arremesso, tá? Arremessei um dado. Qual é a chance do número 3 não estar ali? Bom, pensa comigo. Um dado tem 6 lados, então embaixo vai 6. E em cima eu só não quero o 3. Então, tem 5 opções. Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6. Tem 5 opções. Agora eu vou jogar o segundo dado. E eu sei que tu vai dizer assim, mas senhor, não foi os arremessados ao mesmo tempo? Sim, mas pensa que é um dado 1 e dado 2, né? Qual é a chance de no dado 2 também não estar aparecendo o número 3? Bom, mesma coisa, certo? 5 sextos. Os dados são eventos independentes, um não depende do outro. Logo, meus amigos, eu vou fazer de vezes, observa, é de vezes, por causa que eu vou fazer a chance de não aparecer o 3 no primeiro e no segundo, e fica 25 sobre 36. Então, essa é a primeira parte, tá? Eu leio qual é a chance do número 3 aparecer.
e faço a dele não aparecer. E multiplico de vezes. E agora vem o dado final. Isso aqui, que eu acabei de calcular, é a chance dele não aparecer, certo? Mas a minha pergunta do texto é a chance de ele aparecer, certo? É o contrário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o resto dessa minha conta. E para fazer isso é bem fácil. É só diminuir o número de baixo pelo de cima. 36 menos 25, que dá 11. E esse 36 de baixo a gente mantém. 11 sobre 36. Essa é a minha resposta. Essa é a chance de eu atirar 2 dados agora aqui na mesa e o número 3 aparecer em algum deles. Pode ser no primeiro, pode ser no segundo ou pode ser nos dois. E essa vai ser, então, a minha resposta. Então, assim, é um exercício fácil. Gente, eu não vou aqui ter a cara de pau de dizer que esse exercício é simples, porque ele não é. Tu tem que identificar que ele é de ou, lembrar que tem que fazer ao contrário e diminuir no final. Então, são 3 coisas na hora de fazer. Mas a boa notícia é que é sempre igual. Todos os exercícios que a gente for fazer que seja de ou, vão ter o mesmo padrãozinho. Tu vai identificar que é de ou, vai fazer a chance daquilo não acontecer e vai diminuir no final. Certo? Vou botar mais um exemplo. Se ainda não ficou bem claro, vamos ver se no segundo faz sentido. Ó. Vamos botar assim, ó. Em uma conferência, temos 12 advogados. 12? 12 advogados e 14 juízes. Sorteando 3 pessoas ao acaso, qual a chance de sortearmos pelo menos um advogado? Ok? Segundo exemplo, então. Numa conferência, nós temos 12 advogados e temos 14 juízes. Sorteando 3 pessoas ao acaso, aleatoriamente, qual a chance de sortearmos pelo menos um advogado? Observe que não precisam ser todos advogados. Podem ser todos, mas eu quero que não sejam todos juízes, né? Tem que ser pelo menos um advogado. Então, aqui eu olhei o exercício, vi que é do segundo caso e pensei, é um exercício de ou, certo? Por causa que é pelo menos um advogado. Então, eu vou fazer exatamente o contrário do que eles me pediram. Eles me pediram qual é a chance de sortearmos pelo menos um advogado. E eu vou fazer a chance de não sortear nenhum advogado. A chance de ser apenas juízes. Então, vamos lá. A primeira pessoa que tem que ser sorteada tem que ser um juiz. Então, nessa sala, nessa conferência, a gente tem 14 juízes e nós temos 26 pessoas. Cuidado aqui, né? Embaixo é sempre o total. Então, eu somei 14 juízes com 12 advogados, 26. Vezes. E agora eu tenho que sortear de novo alguém que não é um advogado, que nesse caso é um juiz. E aqui é que entra aquilo que a gente falou mais cedo. É 13 sobre 25. Porque se eu vou sortear 3 pessoas, eu vou sortear 3 pessoas diferentes. Certo? Então agora, o primeiro juiz já está aqui em cima, eu não vou sortear ele de novo. Eu vou sortear outro, 13 sobre 25. E por último, a gente vai sortear a terceira pessoa que não pode ser um juiz, certo? Então, nesse caso, aliás, desculpa, não pode ser um advogado. Então, nesse caso, sobraram 12 juízes e 24 pessoas na sala. Então, essa é a minha conta. 14 em cima, 26 embaixo. 13 em cima, 25 embaixo. 12 em cima, 24 embaixo. Vou simplificar aqui, tá? Então, eu vou olhar para esses números, gente, e eu espero que tenha meio que brilhado uma coisa para vocês. Por exemplo, 13 e 26. 26 é o dobro do 13, certo? É o 13 duas vezes. Então, o que tu vai fazer? 13 vezes 1 para dar 13. 13 vezes 2 para dar 26. Certo? O 14 ali, não sei se tem alguma coisa, mas o 12 e o 24 é a mesma coisa, gente. O 24 é o dobro do 12. Então, 12 vezes 1 para dar 12. E 12 vezes 2 para dar 24.
E agora, gente, o 25 não tem o que fazer, mas o 14 dá para fazer por 1, 2, ó. Então, 14 por 2, na tabuada do 2, né? Esse vira 7 e o 2 vira 1. Então, pronto, está feita a nossa conta, a nossa simplificação. É só multiplicar em cima, ó. 7 vezes 1, que dá 7. E 1 vezes 25 vezes 2, que dá 50. 7 sobre 50 é a minha resposta. Aliás, minha resposta nada. 7 sobre 50 é a chance da gente não ter nenhum advogado. Mas a pergunta é a chance de ter. Então, eu faço 50 menos 7, o que dá 43 sobre 50. E essa é a resposta certa. Tem uma chance de 43 sobre 50 da gente achar pelo menos um advogado no grupo. Ok. O que vocês me dizem do ou? Fez sentido? Deu para entender? Querem? Posso fazer mais um exemplo? O que vocês me dizem? Enquanto eu vou servindo meu chimarrãozinho aqui. Eu entendi, Sono, mas se tu quiser fazer mais um exemplo, seria legal. Claro. Para pegar bem, né? Para ficar bem... Sim, certo. só pra ficar... Tá. Vamos fazer mais um e depois que eu for... Achei difícil Eu fazer um esqueci a exemplo. palavra que eu ia Isso. falar, Sono. Como é que é? Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Não, tranquilo, mas esse é bem mais difícil que o do E, com certeza. Vamos fazer assim, ó, amiga Luísa e amiga Vanessa. É Eu bem vou fazer mais. bem mais, né? Eu vou fazer mais um exemplo aqui, eu inventando, e depois a gente vai fazer alguns testes do Enem daí, tá? Eu vou botar testes do Enem, exercícios do Enem na tela, e a gente faz juntos daí, pra gente ver exercícios que é do E, exercícios que é do OU, exercícios que é do daquele que não é nenhum nem outro, né? E assim vai, tá? Então vamos botar mais um, ó. Vou fazer um exercício assim, ó. Vamos fazer da urna de novo, ó. Em uma urna, temos 7 bolas azuis, 6 vermelhas e 5 amarelas. Sorteando 4 bolas ao acaso. Vamos botar com reposição dessa vez, tá? Pra gente ver a diferença. Com reposição. Qual a chance de pelo menos uma ser azul? Pelo menos uma delas ser gremista nesse caso aqui, certo? Então vamos lá. Em uma urna a gente tem 7 bolas azul, 6 vermelhas, 5 amarelas. A gente vai sortear só 4 bolas ao acaso com reposição. Então a gente vai colocar a bolinha de novo lá dentro. Qual a chance de, dessas 4 sorteadas, pelo menos uma delas ser azul? Então vamos lá. Como é que eu identifico com o exercício de ou? Porque pelo menos uma, né? Pelo menos uma delas tem que ser azul. Tá. O que vai acontecer então? Vou fazer a chance de nenhuma ser azul. Nenhuma delas pode ser azul. Então vamos lá. Na urna tem quantas bolinhas? 7 mais 6 mais 5 são 18, né? Na urna tem 18 bolinhas. Quantas delas não são azuis? E, gente, se são 6 vermelhas e 5 amarelas, são 11 bolinhas que não são azuis. Porque lembra, a pergunta é a chance de ser pelo menos uma azul e eu vou fazer o contrário, a chance de não ser. Vezes. Só que esse exercício é com reposição. Eu vou colocar a bolinha de novo lá dentro. Então, é 11 sobre 18. Vezes 11 sobre 18. Vezes 11 sobre 18. Eu já estou arrependido dos números que eu escolhi, porque não dá para cortar o 11 com 18, né? Então, esse número vai dar um número horrível. Mas eu sei que vocês não vão brigar comigo. Vocês não vão ficar achando feia essa conta, né? Porque vocês sabem que matemática é linda sempre. Então, eu vou fazer quanto é que dá isso aqui. Nossa, meu Deus. Dá 14.641 sobre Jesus amado. Perdão, tá? Já peço perdão de antemão. 18 vezes 18 vezes 18 vezes 18. Nossa, 104.976. Desculpa, tá, gente? Desculpa. Mas é isso. 11 vezes 11 vezes 11 vezes 11 é 11.400, 14.600. E 18 vezes 18 vezes 18 é 104.936, tá? Então, essa é a chance de não vir nenhuma azul. Qual é a chance de vir uma azul? Tu faz os Que número 104.976. horroroso. Tu viu? Menos 14.641.
é para vocês verem que de vez em quando pode dar um número grande, né? Ó, dá 90,335. Ah, não dá um número tão feio, ó. 90.335 sobre 104.976. Não foca, amiga Luísa, amiga Vanessa e demais amigos. Não foquem nos números. Foquem no jeito que eu fiz. Que foi, embaixo eu coloquei o total. E em cima eu coloquei quantas não eram azuis e multipliquei. E no final eu fiz o número de baixo menos o número de cima para saber a minha resposta. É isso. Vamos fazer atividade então? Vamos pegar uns exercíciozinhos do Enem para a gente chamar de nosso? Socorro. O que é? Socorro. Socorro? Socorro número ou socorro ficou muito difícil essa conta? Um número só é uma coisa não. horrorosa. Não, isso eu concordo, isso eu concordo. Eu poderia ter botado um número mais fácil, né? Mas aí aqui já estava ali mesmo, né? Então vamos lá, tô pegando questões aqui pra gente fazer. Eu vou mandar a lista de probabilidade provavelmente amanhã, tá? Já para vocês fazerem. Se eu fosse vocês, eu faria, porque probabilidade, gente, cai muito, muito, muito no Enem. Quer ver? Só no Enem normal, gente, já caiu probabilidade 51 vezes. E meu banco de dados que está aqui, normalmente ele pega só questões de 2010 para frente. Então imagina, nos últimos 10, 12 anos caiu 50 questões só no Enem normal. É muita coisa. Se eu botar junto o Enem de Libras, o Enem cancelado, o Enem PPL, dá 96. É muita, muita coisa. Tá? Então, assim, é bastante importante que a gente faça com calma, né? E entenda essas contas aqui, porque é importante que a gente consiga resolver e tudo mais, né? Eu vou pegar alguns exercícios que eu já conheço, só porque para a gente já ter essa noção aqui. Esse aqui é legal, ó. Vamos começar com um básico, tá? Vamos começar com o mais simples, porque eu poderia começar com o mais difícil, mas eu não quero assustar os amigos também, tá? Ó, vamos começar com esse primeiro e vamos ver se ele faz sentido para vocês. Ó, a senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário se esqueceu dos 2 últimos dígitos que formam essa senha. Eu espero que ele não tenha nada muito valioso nesse cofre, né? Lembrando somente que esses dígitos são distintos, ou seja, diferentes. Digitando ao acaso os 2 dígitos esquecidos, a probabilidade que o usuário acerte a senha na primeira tentativa é... Bom, primeiro ele teria que ser muito sortudo, né? Então vamos lá. São 2 dígitos, certo? Se são 2 dígitos, não pode ser um exercício do primeiro caso, é um exercício do segundo caso. Eu ainda não mostrei para vocês a lei binomial, certo? Eu só mostrei o e ou ou, então provavelmente vai ser um exercício de e ou de ou, né? Como é que eu sei disso? Gente, ele tem que acertar a senha na primeira tentativa, ele tem que acertar o primeiro número e o segundo, ele tem que acertar os 2. É um exercício de e, certo? Ele não quer acertar o primeiro ou o segundo, ele quer acertar os 2. Então vamos lá. Vou colocar a minha senha aqui, certo? Pensem comigo. Nós temos 10 opções diferentes de dígitos. Então são 10 opções. Porém, apenas uma delas é correta. Apenas uma delas é a senha. Então a chance de eu acertar o primeiro dígito é 1 em 10. Certo? Números de 0 a 10, 0 a 9, tem 10 opções. Uma delas é a correta. Vezes... Agora vamos para o segundo. E se pudesse repetir, seria 1 sobre 10 de novo. Mas ele sabe que os dígitos são distintos. Então, para o segundo dígito, a gente não tem mais 10 opções. Para o segundo dígito, a gente tem 9 opções. Certo? Porque não pode usar o mesmo. E, além disso, a gente só tem um dígito correto. Logo, 1 vezes 1 dá 1, 10 vezes 9, 90. E a nossa resposta, então, é a letra B. 1 em cima e 90 embaixo. E essa vai ser, então, a resposta da atividade, certo? 1 sobre 10, porque tinha 10 dígitos e um deles era certo. 1 sobre 9, porque no segundo número, a gente não pode repetir o número que a gente acabou de usar no anterior. Certo?
Se tiverem alguma dúvida, falem aí, senão eu já vou escolhendo o próximo, tá? Fiquem à vontade, tá? Esse aqui não é muito legal. Esse aqui é... Esse aqui, gente, ele é de um que é o que a gente viu na aula passada, mas é legal da gente dar uma olhadinha, tá? Isso aqui é bem interessante. E, de novo, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, avisa, tá? Ó, para um docente trabalhar no Brasil, ele necessita validar o seu diploma junto ao Ministério da Educação. Num determinado ano, somente para estrangeiros que trabalharão em universidades do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, foram validados os diplomas de 402 docentes estrangeiros. Na tabela, está representada a distribuição desses docentes estrangeiros por países de origem para cada um dos dois estados. Então, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, aí são docentes da Argentina, da Espanha, de Cuba, de Portugal e da Venezuela. Total de docentes no final. Agora vem a pergunta. A probabilidade de se escolher aleatoriamente um docente espanhol, sabendo-se que ele trabalha em uma universidade do estado de São Paulo, é... Pensa comigo aqui. A probabilidade de se escolher aleatoriamente um docente espanhol. Um docente espanhol. Não é e, não é o, não é lei binomial, não é nada. É o primeiro caso em que a probabilidade é o favorável sobre o total. Só isso. Então, vamos lá. A probabilidade de se escolher aleatoriamente um docente espanhol. Então, eu quero alguém da Espanha, alguém que está aqui, certo? Sabendo-se que ele trabalha em uma universidade do estado de São Paulo. Gente, no momento em que escreveram, sabendo que ele trabalha em uma universidade de São Paulo, eu vou riscar fora todo mundo que trabalha no Rio. Esses não estão na conta, eles não fazem parte mais, porque eu sei que a pessoa trabalha em São Paulo. Então, embaixo eu vou colocar o total de pessoas em São Paulo, que é 239. Tá vendo aqui no final, ó, total de docentes em São Paulo. E em cima eu vou colocar quem? Os espanhóis, mas eu não vou colocar 100, porque nesses 100 estão aqueles que eu eliminei do Rio de Janeiro. Eu vou colocar que são 60. Então, é 60 sobre 239. Resposta certa, letra B. E fechou. Então, observa que esse exercício, gente, ele não teve conta. A gente não fez conta nenhuma. Mas, mesmo assim, ele não é um exercício dado. Não é um exercício, eu vou simplesmente fazer ideia. Não. Tu tem que se ligar que é um docente espanhol, então é o primeiro caso. E que, como a gente sabe que ele trabalha em São Paulo, eu elimino todo mundo que não trabalha em São Paulo. Todo mundo que, nesse caso, trabalha no Rio. Ok? Qualquer dúvida, por favor, coloque aí no chat, tá? Eu tô indo em frente para a gente poder fazer mais questões. Tá, esse aqui a gente fez na aula passada. Tá. Cadê? Tá, da Receita Federal a gente fez também. Esse aqui é legal. Esse é o da aula de hoje, ó. Vou pegar aqui. Ó. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. Lindo, né? A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa, que tem de 25 a 35 anos trabalhados. A empresa sorteou, entre esses empregados, uma viagem de uma semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. Então, de novo, a empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo 2 deles, 2. Qual a probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho? Gente, é um exercício de E. São 2 empregados, então não é um exercício normal. E ele não é um exercício de ou, porque não é qual é a chance de um deles ter 34 anos. É a chance de ambos tenham 34 anos de trabalho. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Bom, são 20 empregados. Então, aqui, né?
20 no total. Tá aí no texto falando que são 20. Então, a primeira pessoa a ter 34 anos, eu vou colocar que são 20 empregados embaixo. E se eu olhar na tabela, 34 anos de empresa tem 5 empregados, tá vendo? Então, eu vou colocar 5 sobre 20. Tem 5 empregados com 34 anos de empresa em 20 funcionários. Só que eu quero que o próximo também ganhe a viagem. Então, é vezes, e aqui entra aquilo que a gente conversou mais cedo, né? Não vai ser 5 sobre 20, porque o mesmo funcionário não vai ganhar 2 vezes. Tem que ser outro funcionário. E por isso que a gente tem que diminuir uma pessoa, um funcionário em cima e um funcionário embaixo. Então, eu fiquei com 5 sobre 20 vezes 4 sobre 19. Quanto é que vai dar isso aqui? Bom, 5 e 20 tem na mesma tabuada, a tabuada dos 5. Então, olha o que eu vou fazer. Na tabuada dos 5, aqui é 5 vezes 1, e o 20 é 5 vezes 4. Só que agora tem um 4 em cima e um 4 embaixo, tá vendo? Esse 4 corta com esse 4. E a minha resposta final é, em cima sobrou o número 1 e embaixo sobrou o número 19. Então, a resposta certa é a letra B. 1 sobre 19. E fechou. Vou tomar esse silêncio de vocês e a falta de coisas escritas no chat como até agora tá indo ok. Tá dando para entender o que eu tô fazendo. Eu já fiz 3. Se os 3 fez sentido para vocês, ótimo. Tá ok, só. Tá Ok? fazendo sentido. Show. Tá, então qualquer coisa é só comentar, certo? Vou pegar mais um aqui. Deixa eu ver se tem um de ou assim que seja legal da gente ver. Tem um que eu quero fazer que é de ou. Tá, não, esse é muito fácil. Nossa, esse exercício aqui, gente, não dá pra gente fazer agora, tá? Porque ele é do último tipo, tá? Mas eu preciso mostrar só o texto rapidinho, tá? Porque isso aqui, quando eu li ele... Olha esse texto, olha isso aqui. Enquanto eu vou... Vocês leiam enquanto eu vou pesquisando o próximo, tá? Tá, esse aqui é legal. Ok. Tá, esse aqui a gente podia fazer também, mas eu quero fazer aquele. Cadê aquele? Eu quero fazer um de ou, né? Tem poucos de ou, tá, gente? Não é uma coisa muito comum, né? Tem um ali que passou, mas é muito difícil. Eu quero fazer isso mais pra frente. Esse aqui é legal. Pelo visto, vocês não se apavoraram com esse texto do jeito que eu me apavorei, né? Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. Realmente é algo que ler isso do Enem me surpreendeu um pouco quando eu vi Uma essa questão. senhora, Sora, eu já pensei numa mulher de uns 60 anos. Aí tu imagina uma mulher de 60 anos grávida de quadrigêmeos. Eu não tinha pensado por essa ótica, digamos assim. Eu tinha pensado só nos quadrigêmeos, não tinha pensado numa senhora, né? Mas igual, quadrigêmeos tá louco. Olha só, se um só já é um pesadelo, imagina 4. Exatamente, já não é fácil, né? Imagina com 4. Meu Deus do céu. Bom, vamos fazer esse aqui. Esse exercício aqui, gente, ele é bem legal. Ele vai ver o que tu acha dele. Vê se faz sentido para ti. Vamos dar uma olhadinha. Ó, um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada, para definir o valor do recolhimento mensal, estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Tomando por base dados da população, que indica que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Qual é essa probabilidade? Então, eles querem o seguinte, são 2 pessoas, certo? O casal. E aqui fala o seguinte, né?
tem 20% de chance do homem chegar vivo e 30% de chance das mulheres chegarem vivas a 80 anos, certo? Então, chegar morta, enfim. Tu entendeu o que eu quis dizer? A pergunta, então, é qual é a chance de que pelo menos um esteja vivo? É um exercício de ou, gente. Não é a chance dos dois, é a chance de pelo menos um. Certo? Então, vê se faz sentido para ti esse início, que é um exercício de ou. Então, agora, para fazer o exercício de ou, eu não vou fazer a chance deles estarem vivos, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer a chance dos dois, infelizmente, falecerem. Certo? Então, vamos lá. O homem tem 20% de chance de estar vivo. Então, a chance de ele não estar é 80%. Vezes. A mulher, ela tem 30% de chance de estar viva. Então, ela tem 70% de não estar. 70% de ter morrido, certo? E eu vou fazer essa conta de vezes. Gente, não mexam com multiplicação de porcentagem, tá? Multiplicação de porcentagem é para tu te enganar, é para tu tomar uma ruim. Não tente fazer essa conta em porcentagem. O que tu vai fazer é, esse 80%, tu vai escrever 80%, e esse 70% tu vai escrever 70% por 100. E aí tu faz essa conta. Ó, corta os zeros, ó. 8 vezes 7 dá 56 e 10 vezes 10 dá 100. Então, a chance de os dois terem morrido, os dois terem falecido, é 56 sobre 100. Então, a chance deles não terem morrido é 100 menos 56, o que dá 44 sobre 100. E como é sobre 100, é a mesma coisa que 44%. Nesse caso, a nossa resposta é a letra B. Não vou ser mentiroso com vocês aqui, tá? Esse exercício de ou que tá aqui é um dos mais simplesinhos que caíram no Enem nos últimos tempos. Caiu até hoje no Enem, gente, uns 5 ou 6 exercícios de ou. Não é muito comum, tá? Mas esse aqui é o que eu acho mais acessível, né? Tu tem que saber a chance deles não viverem, aí tu pega o contrário e multiplica e tá pronto. Antes de eu ir pro próximo, eu não sei se vocês viram isso, mas no Instagram do Conecta, teve um desafio que o professor Rodrigo passou para vocês. Eu não sei se vocês viram, mas que é bem legal. Que era assim, ó. Qual é a raiz quadrada de 50%? Não sei se vocês viram essa, né? Ah, mentira. Qual é a raiz quadrada de 25%? Era assim. Né? E por que esse aqui é legal? Porque tu pensa, a raiz quadrada de 25% deve ser 5, né? A raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 25% é 50%. O que é muito bizarro, né? Tu fica, como assim? Gente, pensa comigo. 25% é 25 sobre 100. 25%. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 100 é 10. 5 dividido por 10 é 0,5, que é 50%. Então, cuidado com porcentagem, tá? Porcentagem para te enganar é um pulinho. Vamos mais um. Ó, deixa eu pegar um aqui que seja legal da gente fazer. Tem um aqui que eu quero voltar, que ele não é fácil, gente, mas ele é bem legal da gente dar uma olhadinha. Cadê? Não é essa. Também não é essa aqui, também não é essa aqui. Aqui, tá. Esse aqui ele é bem legal, tá? Ó, e de novo, se tiver alguma dúvida, por favor, não fique na ignorância. Não fique sem saber. Não fique sem saber. Então, vamos lá. Ó, um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região, certo? Uma chance grande. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Aqui já vamos combinar, que é digamos assim, não é um muito bom trabalhador, né? Se ele tem 25% de chance de atrasar todo dia, né? Não é o cara que vai ganhar o prêmio assiduidade, né? O prêmio de melhor funcionário. Aí fala assim, ó, para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Então pensa comigo, ó,
eu sou esse funcionário, tá? Vamos fingir. Eu tenho 50% de chance de atrasar se estiver chovendo. E eu tenho 25% de chance de atrasar se não estiver chovendo. Num determinado dia, a gente sabe que tem 30% de chance de chuva nessa região. A pergunta é, qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi teve essa estimativa de chuva? Esse exercício é legal porque ele foge um pouquinho dos padrões, né? E por quê? Porque ele é um exercício de E, mas ele é um exercício em que tu tem que ver as possibilidades. Pensa comigo. Eu sei que a minha chance de atraso, vou botar assim, ó, atraso com chuva é 50%. E a minha chance de atraso sem chuva é 25%. A chance de chuva é 30%, né? Então, a chance de não ter chuva, vou escrever assim, ó, chance de não chuva é 70%. Esses são os dados que eu tenho, certo? 30% de chance de chover, 70% de não chover. Esse exercício, gente, tu tem que perceber que existem 4 cenários, existem 4 possibilidades para o dia. Pensa comigo. Pode ser que no dia tenha chuva. E pode ser que no dia não tenha chuva, certo? E aí, em cada uma dessas situações, a gente tem 2 possibilidades. Eu posso me atrasar ou eu posso não me atrasar. Faz sentido isso para ti? Ó, atraso e não atraso. Existem 4... Esse dia pode terminar de 4 jeitos diferentes. Pode ser que chova e eu me atrase. Pode ser que chova e eu não me atrase. Pode ser que não chova e mesmo assim eu me atrase, porque eu tenho essa capacidade. E pode ser que não chova e que eu não me atrase. São 4 coisas que podem acontecer nesse dia. A pergunta é, qual é a chance de eu me atrasar? Certo? Então, quais são os cenários em que eu me atraso? Chuva e atraso, tá vendo? E não chuva e atraso. E como é que eu calculo isso? Bom, qual é a chance de chover nesse dia? 30%. Vezes, por que vezes? Gente, porque eu tenho que chover e eu tenho que me atrasar. Tá vendo? O que eu quero acontece as 2 vezes. Então, tem 30% de chance de chuva e qual é a chance de eu me atrasar num dia de chuva? 50%. Agora eu vou calcular a segunda possibilidade, que é, tá, e se não chover? Bom, a chance de não chover é 70%. Vezes a chance de eu me atrasar. E a chance de eu me atrasar sem chuva é 25%. E são essas 2 contas que eu tenho que fazer. Obviamente, vou só pegar, laçar isso aqui e botar mais para o lado. Obviamente, gente, eu vou fazer essa conta aqui com fração, tá? Porque eu não sou maluco. 30 sobre 100 vezes 50 sobre 100. Corta, corta, eu fiquei com 15 sobre 100. Então, a chance de chover e eu me atrasar é 15%. Tá, e a de baixo aqui, ó, 70% vezes 25%, certo? Vou cortar esse 0 e, infelizmente, não dá para cortar o outro aqui, né? Então, eu fico com 7 vezes 25, que é 175 sobre 1000, certo? Qual vai ser, então, a chance de eu me atrasar? Gente, a chance de eu me atrasar vai ser a soma das 2 possibilidades. Chuva e atraso e não chuva e atraso, certo? Ou seja, vai ser 15 sobre 100 mais 175 sobre 1000. Se tu não quiser fazer com fração, tu pode fazer com vírgula aqui, tá? Isso aqui vai dar 0,15, isso aqui vai dar 0,175. Mas se tu quiser fazer com fração, é só igualar os 1000 aqui, né? E vai ficar 325 sobre 1000, que é 0,325, que é essa soma aqui. E aí a minha resposta é a letra C, 0,325. Então, aqui, esse exercício é um pouquinho mais complicado, porque quando falar um exercício assim, ó, pode ser que chova e atrase, pode ser que chova e que não atrase, pode ser que faça sol e que ele faça tal coisa.
tu tem que ver cada uma das possibilidades e só depois é que tu começa a fazer as tuas contas de E, né? De multiplicar as tuas probabilidades. Certo, meus amigos? Por hoje, basicamente é isso para nossa noite, né? Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que tu queira comentar, fica à vontade, tá? Como eu disse para vocês, amanhã, eu não vou prometer amanhã, tá? Talvez seja só na semana que vem, mas eu vou tentar mandar para vocês amanhã. Mas a minha intenção é amanhã eu mandar a lista de probabilidade. Vocês conseguem fazer quase todos os exercícios da lista. Vocês só não vão conseguir fazer, teoricamente, o de lei binomial, que são aqueles assim, ó. Cadê? Pra cá. Que são aqueles que o que eu quero acontece um número específico de vezes. Que era o exercício dos quadrigêmeos. O dos quadrigêmeos era assim, ó. A mulher fez uma ultrassonografia e ela descobriu que estava quadrigêmeos. Qual é a chance de serem 2 meninos e 2 meninas? Nesse caso, tá vendo que não é 4 meninas? Ou não é pelo menos um menino? Nesse caso, é um exercício de lei binomial. E esses vocês não conseguirão fazer. Gente, probabilidade cai muito no Enem. Ninguém vai chegar aqui e vai dizer assim, ó, fulaninho, tu não fez os exercícios, eu não acredito. Só parar um pouquinho aqui. Fulaninho, tu não fez os exercícios, eu não acredito. Olha, que coisa, vai ficar de castigo. Ninguém vai fazer isso, tá? Mas lembrem-se, gente, vocês estão estudando por vocês, né? Eu estou mostrando aqui o caminho. Eu só mostro o caminho. É vocês que têm que trilhar ele, né? É você que tem que, tentar fazer as atividades, ir atrás e resolver. Eu vou mandar essa lista. Se eu fosse tu, eu tentaria fazer pelo menos alguns. E na semana que vem, quando a gente se ver de novo, eu vou mostrar para vocês a questão da lei binomial. Vou explicar o que é. Vou mostrar algumas coisas que ficaram faltando da matéria. E a gente vai fazer uma boa quantidade de exercícios da lista para finalizar o assunto de probabilidade. Certo? Alguma dúvida? Alguma coisa final? Algum comentário? Pô, tá tudo lindo, tudo certo? Tudo certo, senhor. Tudo Tudo certo? lindo, né? Deu uma dificultada. Mas é um assunto interessante, né? Pelo menos, né? Tem uma certa, assim, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Curiosidade de saber qual a probabilidade. Pois é. Assim, eu acho um assunto que tu pode, assim, digamos assim, não é nem que faz sentido, eu acho a palavra, é que, tipo assim, é um assunto que tem uma aplicação, né? Que tu consegue ver ele funcionando. Por isso que eu acho que ele é útil. Ele é útil, exatamente. Tá, gente? Então nos vemos na semana que vem. As dúvidas surgir depois dos exercícios, senhor. Tá, beleza. Daí, traz tudo que tu não conseguir fazer, traz pra próxima aula daí. Tá bom, senhor. Então tá. Gente, a lista toda. O que é? A lista toda. Ali, tá eu consigo. Eu tenho certeza que uma ou outra vai conseguir fazer. Tá bom? Então, um beijinho, meus amigos. Até mais. Uma boa noite para vocês. Boa noite, senhor. Boa noite para Eve. Boa noite, senhor. Darei boa noite. Boa noite, Boa noite. Para Eve, especialmente. Pode deixar que eu darei um beijo especial na Eve. Até mais. Boa noite, senhor. Boa noite.